Hoje é sexta-feira, é o seu dia. Em Doutor Emília, é o seu direito, doutora Emília Correia. Vinhetinha no ar, por favor. É agora. Manda ver aí a vinheta. Ela tá aqui toda charmosa. Boa tarde, doutora! Conta sua graça, que ritmo, doutora. viu? Ei, Que me diz ritmo, aí. boa tarde. Você viu? É no pique, é no clima de sexta-feira. E você, né? Você vai que vai, né? Sensacional, graças a Deus. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Prazer reencontrá-la. Vamos já respondendo? Vamos sim. Vamos lá, que o ritmo aqui tá ritmo bom. aqui Vamos lá. tá acelerado. Isso, Maria das Graças em Aracaju. Caso eu não esteja satisfeita com o meu advogado, eu posso trocá-lo no meio do processo? Boa pergunta, Maria das Graças. Boa pergunta, Maria das Graças. Tem gente que fica realmente aflito, né? Advogado, né? Quando você contrata o advogado, tem que ter uma relação de confiança. E quando isso é quebrado, lógico que o constituinte, que é o cliente, tem o direito, né? E como é que tem que fazer? O advogado tem que renunciar, né, ou subestabelecer outra pessoa. Existem situações que os clientes, os constituintes, dizem que o advogado às vezes faz um jogo duro para sair do processo, mas é direito fazer a troca, como também tem que pagar até onde ele trabalhou. Paga até onde ele trabalhou e pode trocar através disso que eu estou falando. Uma renúncia do próprio punho do advogado ou esse advogado subestabelecer o outro. Pronto, é desse jeito. Caso haja dificuldade, a gente recomenda que o cliente procure a OAB e coloque essa situação, porque o advogado não pode insistir em permanecer. E claro que isso não deve acontecer, né? Mas só a dica aí para você, tá? Boa, doutora, muito bem esclarecido. E vamos então para a próxima pergunta, por favor, minha gente, doutora Emília Correia, sempre sextas e segundas conosco, Ana Lúcia Maruim. Meu irmão estava internado involuntariamente em uma comunidade terapêutica, passou um mês e na primeira visita relatou que lá eles eram oprimidos, batiam, ameaçavam internos, além de obrigá-los a trabalhar em serviços pesados, até doentes. A comida era mal feita, então transferimos ele para outra clínica. Essa comunidade quer cobrar multa de uma mensalidade de R$ 1.400, mais 50% de outra mensalidade. Essa multa está dentro da lei? Isso acontece, doutora? Acontece, Serginho. Aí, Ana Lúcia, vai a resposta para você. Veja, todo contrato feito, né, um serviço a ser prestado, se esse serviço não estiver sendo desenvolvido a contento, conforme o contrato já estabeleceu, cabe a quebra do contrato aí sem ter que pagar multa nenhuma, mas tem que demonstrar que aquele que foi contratado não está prestando o serviço como foi dito no contrato. Mas também tem outra situação. Às vezes são multas estabelecidas bem além do razoável. Isso pode ser questionado também na justiça, com certeza. Mas todo contrato, ele prevê o pagamento de uma multa, que essa multa nem sempre deve ser paga se o serviço não foi prestado a contento. Isso é fato. E discutir uma multa muito elevada, né? Aí pega decisões, muitas vezes de STF, mostrando que aquela multa é abusiva, é uma prática abusiva, pode ser que reduza. Mas é interessante que a pessoa fique atenta a isso, tá? Perfeitamente, doutora Emília. Muito bom. Vamos para mais uma pergunta, desta feita do João Paulo, aqui da nossa capital. Eu posso processar duas pessoas ao mesmo tempo? Eu acho que quantas quiser, né, doutora? Exato, João. João, é o que Serginho disse, quantas quiserem, né? Ou quantas forem necessárias. Pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, contanto que esteja no mesmo enredo, né? Não seja no mesmo processo, é uma situação, no mesmo processo, outra situação. Não, aí seriam processos diferentes. Mas a mesma história, a mesma situação, podem ter quantas forem. E aí, claro que a prova é que vai definir, mas pode sim. Com o seu direito, doutora Emília Correia, esteve num lugar bonito, doutora. Como é que é o nome daquele lugar que você foi? Então, é chamado Ipioca lá em Maceió. Que né? não é a Alagoas. cachaça daqui não, também. Não. O biscoito adora. Se falar de Ipioca, ele fica com água na muita boca. Natureza, muita natureza. Lugar faz lindo, bem, maravilhoso, faz bem. em Alagoas. Em Alagoas. Lugar bonito demais. Muito bom, doutora. Imagens fantásticas. Aparecida Nascimento em Ribeirópolis. É possível fazer um testamento e deixar todo o patrimônio para uma única pessoa? Também pergunta interessante. Aparecida, essa pergunta é muito interessante, até porque também nós não temos a cultura do testamento.
E testamento é uma coisa muito importante, é ato de última vontade. Você pode deixar para uma única pessoa se não tiver herdeiros necessários, não tiver cônjuge, aí pode. Se tiver cônjuge, tiver filhos ou pais, né? Aí a lei diz que você pode separar 50% para fazer o que quiser. Mas os outros 50% tem que garantir o direito futuro daquelas pessoas que são herdeiras necessárias. Filhos, pais, cônjuge, basicamente é isso, tá? Mas se a pessoa não tiver ninguém, você pode doar. Não tiver herdeiros, você pode fazer um testamento deixando tudo para uma pessoa só. E outra coisa, se fizer um testamento, Serginho, e a pessoa se arrepender, ela pode ir lá e faz outro testamento. Se arrepender de novo, faz outro testamento. Qual é o que vale? O último, que é ato de última vontade. Eu já vi fazendo testamento até para cachorrinho. Tem também. Tem para cachorro. Tem também. Que coisa impressionante. Vamos lá, doutora. Arnaldo Santos, em instância. Se eu perder um processo, eu posso tentar novamente para ver se eu ganho? Também é uma pergunta interessante, Arnaldo. Então, olha, Arnaldo, pode, mas tem algumas situações. Por exemplo, processo que não foi julgado o mérito, o juiz arquivou, não julgou o mérito, você pode entrar de novo. Processo que ainda não transitou em julgado, você tem direito a recursos, tá? Enquanto não transitar ou não fechar a porta, que é o trânsito julgado, você pode entrar para ver se você consegue um entendimento diferente daquele que não te favoreceu, para ver se tem entendimento que venha te favorecer. No direito, não é receita de bolo, não é certinho, não, né? Então, depende muito de cada situação, mas pode nessa situação. Maravilha, doutora. Só lembrando, @Emília Correia Oficial. Oficial, no Instagram, Manhã Café com Emília, né? Às 7 da manhã, a gente está ali conversando, tirando dúvida de direito, falando sobre um monte de coisa. Sensacional. Então tem mais uma, mas antes... tem mais uma? Tem mais uma. Ó, me pediram aqui para atender Vamos também. lá. Prioridade para Elisângela Pereira, em Gararu. A mulher do falecido tem direito a ficar com a residência do falecido, mesmo existindo filhos do primeiro casamento? Então, Elisângela, tem uma coisa que é muito importante, mesmo existindo filhos. Se for o único bem, for uma casa, o viúvo ou a viúva tem um direito de habitação. Ou seja, o que é isso? Ela não vai ter direito da propriedade, aquela casa não vai ser dela, porque tem filhos. Mas ela vai ter direito, ela ou ele, né? O viúvo ou a viúva, vai ter direito de morar enquanto vida tiver, porque não teria uma outra coisa. Então, é o direito de habitação que a lei assegura para o viúvo ou a viúva nessas circunstâncias, se for o único bem. Perfeitamente. Então a gente até aproveita e repete Emília Correia Oficial. Sábado amanhã. Sábado amanhã, Café com Emília. 7 da manhã. Eu espero você. Beleza, doutora. Serginho, beijo, cheiro pra você. Um abração no Itamar também. Tá bom, tchau, E na tchau. Catarina, um beijo naquele focinho lindo assim, bem na pontinha do focinhozinho dela.